Olá, futuros campeões e campeãs de pôquer, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a defesa do Big Blinds, colocando vários insights, que são informações valiosas que vocês podem estar aplicando aí na hora que vocês forem jogar. Lembrando que a gente primeiro tem que ter os nossos ranges imprimidos, saber exatamente o que a gente tem que fazer pré-flop, porque basicamente no poker, se você for realmente levar em consideração ali os city goals, os torneios, os MSTTs ali, você vai perceber que a maior parte das vezes as coisas são resolvidas pré-flop. E se são resolvidas pré-flop, então ter um jogo sólido pré-flop já vai te dar muito dinheiro, certo? E se você não desenvolver o seu jogo pré-flop, você vai ficar numa situação bem complicada. Depois que a gente resolve o problema do pré-flop, então a gente dá o próximo passo para começar a trabalhar em como que a gente vai jogar no flop em diferentes situações, porque o pré-flop e o flop, eles já representam 70%, cerca de 80% das mãos que você vai jogar. Então jogar muito bem pré-flop e jogar muito bem no flop vai fazer enorme diferença no seu jogo, e é daí que vem o dinheiro. Quanto mais sólido você jogar, mais longe você vai. Olha só que bacana. Você também pode entrar no nosso Discord, que é muito bacana também, e pode fazer parte do nosso time de poker. Lá no Discord já tem um monte de informação valiosa, e nós estamos melhorando o Discord com o passar do tempo. Então vai lá, tá aqui o link, tá na descrição, Academia Poker de Segredos está esperando por você. Então sem mais demora, vamos aprender a como defender o Big Blind quando a gente tem 12 Big Blinds ou menos. Vamos dar uma olhada lá. Bem, esse é o range do Big Blind contra o MP e o UTG, certo? Como você pode ver, a gente tem uma grande quantidade de mãos aqui que a gente vai defender, mesmo que a gente tenha poucas fichas, ainda assim a gente defende bastante o Big Blind. Mas lembrando, poker não é um jogo onde o range que você tem você vai aplicar para todas as situações. A gente está usando esse range aqui porque é um range generalizado e a gente vai aplicar ele muitas vezes. Agora, está numa reta final, por exemplo, faz sentido você defender tudo? Não faz muito sentido você defender tudo, mas ainda assim você tem um incentivo para defender muitas mãos, certo? Porque se você parar para pensar que você tem poucas fichas e se você ficar toda hora foldando, esperando uma mão forte, por exemplo, você vai perder muito mais fichas do que defender, vier um tipo de flop lá e você dá um shove de cima do cara, Por exemplo, imagina que o cara abre lá do UTG e o flop vem 7, 8 e 9, certo? A maior parte do range do seu oponente errou esse flop, Ou então vem 6, 5 e 4, por exemplo. Então, o que o seu oponente vai fazer com Ás e Rei? O que ele vai fazer com Rei e Rei? O que ele vai fazer com Valete 10? Certo? O que ele vai fazer com algum par que é menor do que o bordo, por exemplo? E aí o cara faz uma c-bet pequena. O que você faz? Você pega lá seus 10 Big Blinds e joga tudo na cara dele. Fala, e aí, o que você vai fazer? Tá aqui, ó, chove all in, parceiro. E aí, vamos lá? Qual que é a sua decisão? Ele vai ter que foldar. Se ele não tiver as Ás e Rei, ele vai ter que foldar, certo? E mesmo que... E quando a gente tem poucas fichas, nós queremos ter alguma equidade para jogar contra o oponente. Ou então, escolher a situação. A fold do oponente será maior. E quanto maior for o fold do oponente para sua tribet, para o seu check raise e shove no flop, por exemplo, com mais mãos você vai poder aplicar essa jogada, certo? Então vamos lá, como que a gente vai defender então o Big Blind contra o UTG, contra o MP? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Olha só, todas essas mãos de azul, todas elas, o cara abriu 2 Big Blinds. O que você vai fazer? Você vai simplesmente pagar. Apareceu a oportunidade, tu paga e defende o seu Big Blind, tá tudo certo, beleza? E as mãos vermelhas? O que você vai fazer com as mãos vermelhas? O cara abriu lá do TG, o que você vai fazer com elas? Você vai simplesmente chovar. Perceba que o nosso chove ele contém bastante pares e bastante blockers, incluindo o Ás e também mãos fortes ali. Então perceba que a gente não quer ir com qualquer mão quando a gente tem poucas fichas, a gente quer escolher o oponente certo. Agora, por exemplo, imagina que tem uma situação onde o oponente ele tem muitas fichas e você acredita que ele está abrindo muito mais do que ele deveria do TG por causa que a situação coloca pressão em todo mundo e faz todo mundo ter que foldar mais para ele.
certo? Então você tem uma ótima oportunidade para aumentar a quantidade de mãos que você vai dar shove em cima desse cara, porque ele vai foldar muito. Então você pode pegar todos os pares da shove, todos os ases suited da shove, você pode até ali, ó, até o Wise 5 off, por exemplo, você pode pegar vários reis ali, do rei e dama ao rei 10 suited, por exemplo, você pode dar shove, do rei e dama off, rei valete off também, né? Porque você quer ter blockers das mãos fortes, ou seja, quando você bloqueia os Ais X do cara, o rei X do cara, o que acontece? Você vai ter uma maior fold equity por parte dele. E além disso, você está bloqueando as mãos fortes dele, das quais você estaria numa situação terrível. Então, contra o UTG, você quer ter blockers relevantes e também quer ter mãos fortes. Tá? Essa é a nossa escolha ali para você dar tribet, shove ali pré-flop contra o UTG e contra o MP. Vamos para o próximo range. O próximo range aqui é o range de defesa do Big Blind contra o botão, o cutoff e o hijack. Perceba que com poucas fichas não tem muito segredo, ou você paga ou vai de all-in. Qual que você vai escolher? Bem, isso vai depender muito da situação e do oponente, mas com poucas fichas você quer utilizar a melhor estratégia possível. Perceba que agora, como os ranges do botão, o range do cutoff ele é maior, significa que agora você tem que dar shove, ou seja, ir de all-in com uma quantidade maior de mãos. Certo? E essas mãos vão ser orientadas através do que nós chamamos de mãos que tem blockers, com bastante blockers ou par. Então nós temos blockers do Ás, blockers do Rei e nós temos os pares. Mas por que a gente vai jogar desse jeito? Se a gente vai de all-in com um par, por exemplo, o seu oponente ele pode pagar com um par pior, né? Ou ele pode pagar com duas overcards que você estaria no flip. Então você tem uma boa situação. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 são mãos ali que eu já tomaria mais uma cautela, porém ir de shove é muito bom porque seu oponente vai pagar com duas overs e se ele paga um par aí ferrou, mas na maioria dos casos vai pagar com duas overs, certo? Agora, se você quiser falar assim, não gosto desses pares, porque se eu tenho esses pares, significa que meu oponente não vai ter esses pares e eu posso já estar aqui numa situação de cooler, onde ele pode ter um 4-4 e um 2-2. Então o que você pode fazer, você pega a borda do range, né? Você pega lá o 2-2, 3-3, 4-4 e talvez 5-5 e você começa a só pagar com essas mãos. Você faz o mesmo também com do Ás 2 ao Ás 5, né? Com alguns reis ali do rei I7 até o rei I10, por exemplo. Você pode estar mudando essa estratégia um pouquinho, enxugando um pouquinho o range que você vai dar shove, tá certo? Porque se o oponente vai pagar com o rei 7, então você não quer muito ficar indo com o rei 7, por exemplo. Mas a ideia é que, como que o seu oponente tem um range muito grande, ele vai foldar muito. Então mesmo que, às vezes em que ele pague e você perca, às vezes que ele folda, você ganha as suas fichas, entendeu? Você passa a ser lucrativo com essa jogada. Então perceba que não é uma jogada que toda hora ela é lucrativa contra um certo oponente. Então vai ter certas mãos que você vai perder. Você vai com 2-2 e o cara paga com 6-6. Aí tu perde, certo? Mas e todas as vezes que o seu oponente foldou para as vezes que você deu shove? Se isso é isso que vai fazer muitas vezes a sua jogada ser lucrativa. Então, com as mãos vermelhas, quando o seu oponente ele fizer 2 big blinds, 3 big blinds, você vai lá pegar os seus 12 big blinds, 11 big blinds e vai apostar tudo. Quanto menos fichas você tem, mais você expande o seu range, porque você precisa, além de dobrar, o seu oponente ele vai pagar com muito mais coisa. Imagina que você tem 7 big blinds, certo? E aí você vai de all-in. O seu oponente ele vai ter incentivo para foldar qualquer mão que ele abriu? Não vai ter incentivo. Então, se ele não vai foldar qualquer mão que ele abriu, nós temos que expandir o nosso range de shove com 7 big blinds, porque agora a gente vai ser pago por praticamente qualquer coisa, e como vamos ser pago por praticamente qualquer coisa, nós temos que ter um range bem maior. Então todos os ases, todos os reis, todas as damas indo de all-in ali, os melhores suited também são excelentes opções para você estar fazendo essa jogada, já que você vai ser pago de qualquer forma. O seu oponente pode ter ali às vezes um 7-4 suited que ele poderia estar abrindo ali, mas isso depende muito do oponente, então você tem que ter essa leitura do seu oponente. Mas de forma geral, todas as mãos vermelhas você vai pegar e vai dar shove, já vai ser o suficiente. É isso sobre a defesa do Big Blind, de 12 Big Blinds ou menos contra o TG até o botão. Espero que vocês estejam entendendo como funcionam esses ranges, tá? São ranges que eu chamo de padronizados ou generalizados para um certo field, que é o field que eu jogo, por exemplo. Então essas jogadas são lucrativas. E é muito importante que você não se esqueça que ter um jogo pré-flop
e flop bem definido, bem estruturado, tem um jogo sólido, né, nessas situações, fará com que você ganhe muito dinheiro, porque a maior parte das situações no poker são resolvidas no pré-flop ou já no flop diretamente. Você vai perceber que são poucas vezes em city goals e MTTs que você vai ficar indo pro turn, indo pro river, são poucas vezes. Então, ficar muito bom no que você faz no pré-flop e no pós-flop é o que vai te dar muito dinheiro. Para cash game as coisas mudam, porque praticamente você sempre está jogando ali deep, né? Com 40, 50, 100 big blinds, às vezes até mais. Então, as regras do MTT e do city goal não são aplicáveis, né, pelo menos esses ranges, ali em cash game. Cash game a história já muda completamente, mas nós também iremos trabalhar em cima disso para vocês terem o privilégio de estar jogando ali na Academia Poker Sem Segredos, ali o cash game também, certo? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.